Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, Dicionário do Investidor. Se é Dicionário do Investidor, nós temos que ter esses vídeos para os iniciantes. E eu sei que muita gente aí que acompanha o canal já tem isso engessado, já no sangue, mas está na hora de ter essa série no canal, que é o que são e como investir. Eu vou falar de ativos financeiros que a gente pode comprar e investir. E lógico, para começar com essa série, eu vou falar do que? Fundos de investimentos imobiliários. Fundos de investimentos imobiliários, como a gente gosta de chamar, nossos FIIs. FIIs. Eu falo só FIIs, tá? Mas o correto seria falar FIIs. Mas são uma excelente oportunidade, excelente opção para o investidor que não gosta de tanta volatilidade das ações, para ter ativos financeiros com bons rendimentos, e para aqueles que gostam de imóveis como eu também. Então vamos lá, o que são e como investir em fundos imobiliários. Nessa playlist eu vou explicar sempre o que é o ativo e depois como investir. Então vamos lá. Fundos de investimentos imobiliários, os FIIs, são formados por cotas. Todo fundo de investimento é formado por cotas. Fica bem claro isso para vocês. Todo fundo de investimento. Mas o fundo de investimentos imobiliários são formados por cotas de empreendimentos, de investimentos imobiliários. Eles investem essas cotas em empreendimentos, em investimentos imobiliários, certo? Essas cotas fazem parte de um capital investido no ativo imobiliário. E essas cotas são negociadas na Bolsa de Valores. É um diferencial de muitos outros fundos de investimentos, é que essas cotas de fundos de investimentos imobiliários são negociados em bolsas de valores. O cotista, que é o cara que é o dono da cota, aquela pessoa que comprou a cota e é dono dela, nós chamamos de cotistas. Elas fazem ter direitos do provento, do lucro desse fundo imobiliário. Esse provento desse fundo imobiliário, ele normalmente é pago de 1 a 6 meses. A grande maioria dos fundos de investimentos imobiliários pagam mensalmente, a grande maioria. Mas pelo menos a cada 6 meses tem que ser distribuído o provento, o recebimento. Se tiver lucro, se não tiver lucro, não distribui nada. Tem alguns fundos de investimentos imobiliários que tem anos aí que não distribuem nada porque eles não têm lucro. Então a obrigatoriedade de distribuir proventos é se tiver lucro. Se não tiver lucro, não tem que distribuir proventos. Uma grande vantagem dos fundos de investimentos imobiliários hoje, talvez isso pode mudar ano que vem, que esses proventos que nós recebemos são isentos de imposto de renda. Aí isso agrada muito a gente, principalmente o investidor, porque você recebe um provento líquido interessante. Os fundos de investimentos imobiliários são divididos em 3 tipos. O primeiro tipo é o que a gente chama de investimento de papéis. Esses fundos de investimentos imobiliários de papéis são aqueles fundos de investimento que investem em títulos de investimentos em imóveis. Por exemplo, uma LCI, um CRI, uma letra hipotecária, ou até mesmo um outro fundo de investimento imobiliário. Isso encaixa todos os fundos de papel. Fundos de papel, eles não investem diretamente no imóvel, eles investem através de papéis que são lastreados, provavelmente, em algum imóvel. Então, esses são os fundos de papéis. Os fundos de papéis que acabam sendo divididos em fundos de recebíveis e FOFs, são bem comuns, e tem os híbridos que investem nos dois, são bem comuns na Bolsa de Valores, temos bastante, e eles fomentam bastante o desenvolvimento regional no Brasil. Outro tipo de fundo de investimento é que a gente chama de fundo de investimento de tijolo. Fundo de investimento de tijolo é aquele que investe em imóveis diretamente. Então ele é dono de imóveis e com isso ele recebe os aluguéis desses imóveis, e esses aluguéis são lucros desses investimentos e são repassados para os cotistas. Esses fundos de tijolos, eles também têm os subtipos, que aí a gente diz que são por setores, tipo lajes corporativas, que são os escritórios, shopping centers, setor de varejo, pode ser também, tem fundo de investimento de
hospitais, de hotéis, tem de todo tipo. Se você gosta de algum tipo de setor e acredita que esse setor é muito bom, como eu acredito bastante no setor de logística, você pode investir e ser dono de partes de empreendimentos logísticos, comprando fundos de tijolos do setor de logística. E o terceiro e último é o que a gente chama de fundos imobiliários de desenvolvimento. Você já pensou? Eu, por exemplo, já pensei uma vez comprar um terreno, construir uma casa e depois vender. Os fundos de desenvolvimento basicamente fazem isso. Ou eles compram terrenos, constroem várias casas e vendem, ou eles simplesmente compram uma grande área, constroem o loteamento, botando toda a infraestrutura e vende esse loteamento, ou também constroem um prédio enorme, edificado, dividido em várias lajes corporativas para escritórios e depois vendem. E esse lucro disso é distribuído para os cotistas desses fundos imobiliários de desenvolvimento. Ou seja, eles fazem o desenvolvimento de algum imóvel. Por isso que são os fundos imobiliários de desenvolvimento. Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, mas como investir em fundos imobiliários? Para investir em fundos imobiliários, como eles são negociados na bolsa, você tem que ter uma corretora. Você tem que fazer o cadastro numa corretora e, de preferência, uma corretora gratuita. Você tá algumas que são gratuitas hoje. Esse vídeo está sendo gravado em julho de 2021. Hoje são gratuitas para investir em fundos imobiliários. A XP, a Clear, a Rico, o Banco Inter, a Isinvest, a CM Capital, a Modal Mais e mais uma para a gente complementar, a Toro. São todas zero para você, taxa zero para você investir em fundos de investimento imobiliário. Não vou te cobrar nada de corretagem e nada de custódia. Porém, além de ter esse cadastro lá, e lógico, ter o dinheiro lá, você ainda tem que ter um perfil de investidor arrojado. O que é um perfil de investidor? Quando você fizer o seu cadastro na corretora, eles vão pedir para você responder algumas perguntas sobre o seu perfil de investimento. Se o seu perfil de investimento não for arrojado, você não vai poder negociar na Bolsa de Valores. Porque a Bolsa de Valores é para investidores arrojados, senão vai te direcionar para outros tipos de investimentos. E para concluir, depois que você conseguiu o cadastro, você é arrojado, conseguiu ter cadastro ao home broker, o home broker da sua corretora, lá você pode comprar e vender suas cotas de fundos imobiliários. Então, assim que a gente investe, acessando a nossa corretora e dentro da corretora acessando o home broker dela, e nós podemos ali comprar fundos imobiliários a preço de mercado ou num preço que a gente achar mais interessante e esperar se tem alguém querendo vender. Pessoal, essa é a explicação do que são e como investir em fundos de investimentos imobiliários. Faremos essa série de mais ativos financeiros e sobre fundos imobiliários terá continuações em termos de explicação no canal, principalmente para iniciantes. Se você ficou interessado, se inscreve aí no canal, deixa o like se for interessante esse vídeo e ainda fique bem atento a todas as notificações. Até a próxima!